Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Oliveira e vamos resolver mais uma questãozinha, tá? Mais uma questãozinha de estatística que caiu no concurso da Consulplan, tá? Bacharel em Ciências Contábeis. Pessoal, mas antes de resolvermos essa questão, eu gostaria muito, mas muito que vocês dessem um like aí para ajudar a gente a fortalecer o canal. Bom, pessoal, voltando aqui para a questão, é o seguinte. O conceito de correlação visa explicar o grau de relacionamento verificado no comportamento de duas ou mais variáveis. Assim, a correlação entre duas variáveis indica a maneira como elas se movem em conjunto. Uma empresa obteve uma covariância entre as variáveis nível de produção e nível de taxa de juros de 0,63%. O desvio padrão da primeira variável foi 14,08% e da segunda de 4,65%. Ao analisar a correlação entre as variáveis, pode-se assumir que... Bom, pessoal, eu quero que vocês tentem fazer esse exercício, tudo bem? Bom, então vamos fazer o seguinte, dê um pause aí que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. Bom, pessoal, quem respondeu a letra D nem precisa assistir esse vídeo até o final, porque vocês já sabem. Mas quem chutou ou quem não sabe nem por onde começar, pessoal, fica aqui comigo, tá? Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou estender um pouquinho mais, tá, a resolução dessa questão, apesar de se dá para fazer, dá para resolver ela em menos de 30 segundos, mas mesmo assim eu vou levar um tempinho, porque eu vou explicar passo a passo o que está acontecendo. É o seguinte, vamos começar o texto. O conceito de correlação visa explicar o grau de relacionamento verificado no comportamento de duas ou mais variáveis. Bom, até aqui ele deu uma definição. Que definição é essa, pessoal? Nós vamos ter duas variáveis, tá? Nós vamos ter duas variáveis que podemos chamar de x e y. Pode, pode ser, ou podemos chamar de João e Pedro, economia e direito. Pessoal, a variável não importa, tá? Mas o importante é que a gente, no caso aqui, ó, a gente tem duas variáveis. Mas ele falou que dá para trabalhar com duas ou mais, tudo bem? Daí ele coloca assim, ó. Assim, a correlação entre duas variáveis indica a maneira como elas se movem em conjunto. Pessoal, exatamente, ó, vamos pegar o seguinte, vai. Vamos colocar um ponto aqui, outro ponto aqui e outro ponto aqui, tá? Então nós temos três pontinhos. Bom, vamos ver o que acontece, pessoal. Nós estamos... só lembrando que esse eixo aqui vale zero, tá? Então esse eixo aqui vale zero. E conforme vai andando para a direita, os valores vão aumentando. Então, por exemplo, se é zero, vai 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito positivo. A mesma coisa aqui, pessoal. Se começa do zero, conforme vai subindo, vai ficando positivo, tá? Então vai de 0 a 10, 10, 20, 300, 400, ou seja, assim por diante. Até então, beleza, pessoal, não vou nem colocar valor, você só sabe que para a direita é positivo e para cima também é positivo. Bom, nesse ponto aqui, ó, nós temos essa quantidade. Nós temos essa quantidade de x. Pessoal, o que acontece se a gente aumentar x? Ó, se aumentar x, pessoal, olha o que acontece com y. Também aumentou. Ó, então aumentou x, aumentou y. Vamos aumentar mais um pouquinho o x, ó. Se aumentar o x, chegar até esse ponto aqui, ó. Olha o que acontece com o y. Ele também aumenta, pessoal. Então significa o quê? Que existe uma correlação, tá? Quando um aumenta, uma outra aumenta. Mas também acontece o inverso, pessoal. Quando uma diminui, a outra também diminui. Ó, a gente está nesse ponto aqui. Quando esse ponto veio para cá, ó, a gente saiu daqui, né? Veio para cá. Quando aqui diminuiu, olha o que aconteceu. Aqui também diminuiu, tá, pessoal? Então, por isso que existe essa correlação. Quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui. Tudo bem? Bom, prosseguindo. Daí ele coloca o seguinte, ó. Uma empresa obteve uma covariância entre as variáveis nível de produção e nível de taxa de juros. Opa! Pessoal, a gente já consegue dar nome aqui, ó. Vou apagar, tá? Vou apagar essas marcaçãozinhas aqui. Vou apagar aqui também esses pontinhos, porque a coisa já tá ficando um pouco mais profissional, hein? Eu sei, pessoal, alguns devem estar falando, é muito simples.
Professor, você devia ser um pouco mais prático, mas pessoal, eu estou ensinando para quem não sabe. Quem sabe nem está perdendo tempo assistindo esse vídeo, pelo menos eu penso assim, tá? Deve estar estudando uma outra matéria ou fazendo um exercício aí bem mais difícil, porque isso aqui é fácil, tá? Esse aqui é exercício de criança, vocês vão ver no final. Bom, então ele falou o seguinte, nós temos duas variáveis, ó, nível de produção, nível de produção, e a outra variável é o que? Nível de taxa de juros. Então vou colocar aqui, taxa de juros. Bom, ele falou que a covariância do nível de produção e o nível de taxa de juros é igual, a covariância é igual a menos 0,63%. Pessoal, o que é covariância? Antes de mais nada, covariância é a multiplicação de duas variâncias. Ou seja, nós pegamos a variância de x e multiplicamos pela variância de y. A partir do momento que a gente pega uma variância e multiplica pela outra, nós vamos ter o quê? Nós vamos criar a covariância. Tudo bem? Bom, daí ele fala o quê? Que é de 0,63, daí ele coloca o desvio padrão da primeira. Qual que é a primeira? Nível de produção. Então, o desvio padrão é igual a 14,08. E o desvio padrão da segunda é de 4,65%, né? Até aí tudo bem. Daí ele coloca, ao analisar a correlação entre as variáveis, pode-se afirmar que... Pessoal, existe uma fórmula, tá? Existe uma fórmula que fala o seguinte, tá? Nós vamos ter o coeficiente de correlação linear de Pearson. Pessoal, é o seguinte, nós vamos ter uma fórmula que uma das formas de se calcular, nós vamos ter a covariância, tá? Que multiplica o desvio padrão. No caso, eu posso até chamar de desvio padrão de x, que multiplica o desvio padrão de y. Isso aqui vai dar para a gente um coeficiente de correlação linear de Pearson, ou então o coeficiente de correlação linear, ou então o coeficiente de correlação. Pode ser chamado de três nomes: coeficiente de correlação linear de Pearson, coeficiente de correlação linear, ou então o coeficiente de correlação, tá? Aqui ele chamou do que? De correlação. Pessoal, esse coeficiente aqui ele é interessante pelo seguinte, porque ele dá um valor de menos 1, tá? Até quanto, pessoal? Até 1. Então, é o seguinte, pessoal, nós vamos ter o nosso x aqui, vou tirar esse zero aqui. O nosso x, pessoal, ou seja, o nosso coeficiente é um valor que está entre menos 1 até 1. Pessoal, calculou o coeficiente de correlação linear e deu um valor fora desse intervalo, é porque alguma coisa está errado, tá? E tem mais uma outra informação, pessoal. Quando o coeficiente de correlação linear vai de menos 1 até 0, pessoal, nós temos um coeficiente de correlação linear fraco. Ou seja, nós temos uma correlação fraca. E quando vai de 0 a 1, nós temos uma correlação... Opa, perdão, pessoal, falei besteira. Quando nós temos um coeficiente de correlação de menos 1 até 0, nós temos uma correlação negativa. E quando vai de 0 a 1, nós temos uma correlação linear positiva. Tudo bem? Essa informação é muito importante mesmo. Correlação de menos 1 até 0, nós vamos ter uma correlação negativa. E quando é de 0 a 1, nós vamos ter uma correlação positiva. Essa informação aqui ela vai ser muito útil para a gente, tá? Para a gente poder resolver esse exercício aqui, ó. Bom, vamos fazer a aplicação de antifórmula, pessoal, mas vamos só fazer a aplicação, mas nós não vamos calcular, tá? Porque o exercício ele não quer que a gente faça o cálculo, ele só quer que a gente tenha o entendimento. Bom, aqui ele está falando que nós vamos ter a covariância. A covariância nós vamos ter menos 0,63%, tá? Dividido pelo quê, pessoal? Dividido por 14,08%, que multiplica 4,65%. Pessoal, o que acontece? Multiplicando esse desvio padrão por esse desvio padrão, nós vamos ter um valor positivo. E aqui acima, pessoal, no denominador, no numerador, nós vamos ter um valor negativo. Pessoal, se você pegar um numerador negativo e dividir por um numerador positivo, pessoal, o que vai acontecer com a conta que você fizer? Ela vai ficar negativa. Não está acreditando em mim? Oh, meu Deus, vocês estão, hein?
Parece que vocês não estão acreditando em mim, eu vou provar para vocês. Pessoal, eu tenho menos 2 e quero dividir por 4. Ó. Menos 2 ele é negativo, tá? E o 4 é positivo. Assim como está acontecendo aqui, ó. Nós temos um valor negativo e aqui abaixo nós vamos ter um valor positivo. Bom, então se vocês pegarem menos 2 dividido por 4, vamos simplificar. 2 dividido por 2 vai dar 1. 4 dividido por 2 vai dar 2. E esse menos aqui ele continua. Ou seja, pessoal, ficamos com menos 1 sobre 2, que é a mesma coisa que menos 0,5. Ou seja, nós ficamos com menos. Ó, o valor ele ficou o quê? Ele ficou negativo. Tudo bem? Bom, se ele ficou negativo, pessoal, significa que a gente está diante dessa situação aqui, ó. Nós temos uma correlação, tá? Só que o que? Uma correlação negativa. Bom, meus amigos, o que significa uma correlação negativa? Vamos lá. Nós estamos nesse ponto. Nós estamos nesse ponto aqui. Pessoal, vamos aumentar o nível de produção. A partir do momento que a gente aumenta o nível de produção, sai daqui e vem para cá, mais ou menos. Ó. Olha o que acontece com a taxa de juros. Ela cai, ó. Então ela estava mais alta e ela diminuiu, ó. Tô fazendo até a setinha aqui que está indicando o caminho. Ó, então ela aumentou e quando aqui aumenta, aqui diminui. Mais uma, pessoal, ó. Aqui aumentou, a setinha aqui aumentando, mas conforme eu aumento, aqui diminui, ó. Aqui diminui. Então observa o seguinte, quando o nível de produção aumenta, o nível da taxa de juros ela diminui, porque elas são inversamente, tá? Ou seja, também acontece a outra situação. Se a taxa de juros aumentar, o nível de produção ela vai diminuir, tá? Porque quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma aumenta, a outra diminui. E quando uma diminui, a outra aumenta. Ou seja, existe uma relação inversa, tá, pessoal? Então a D ela está falando o seguinte, ó, caso ocorra um aumento no nível de produção da economia, o nível da taxa de juros diminuirá, assim como nós estamos vendo neste gráfico. Meus amigos, eu precisava de tudo isso para resolver esse exercício? Não. Era só vocês terem colocado na fórmula e ter identificado esse menos negativo aqui, tá, pessoal? Que a conta já estaria negativa, vocês estariam diante dessa situação aqui. Tudo bem? Bom, meus amigos, mas por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Nos vemos nos próximos exercícios.